E tem muitas construtoras, muitos empreendimentos sendo construídos ao longo da cidade. E junto a esses empreendimentos tem dezenas e centenas de corretores ao seu lado também, buscando a venda, buscando esse mesmo cliente. Então, você o tempo todo não vai cair aquele balão apagado, né, na sua loja para você, entendeu? Tem mais de 50, 60 corretores no empreendimento que você atua. Então, realmente, você buscar esse balão antes dele chegar e cair na loja que você está atuando é muito importante. Olá, tudo bem? Você está no Unicap Entrevista, eu sou a Elane Costa e hoje a gente está aqui novamente com um quadro Papo de Networker, no qual eu recebo sempre empresários de sucesso compartilhando suas histórias, trazendo insights e trazendo muitas soluções. Eu sempre brinco que às vezes um problema que você tem aí você vai conseguir descobrir como resolver aqui nesse episódio. Quem sabe? Você já pensou de repente em como é que funciona a carreira de um corretor de imóveis? Tem muitas pessoas que entram nesse mercado, às vezes por necessidade, e que acabam se frustrando porque não conseguem ter um bom desempenho. Porque, embora se fale muito sobre isso e não se precise de uma formação específica para atuar como corretor, a verdade é que, como qualquer profissão, você precisa ter orientação e estar junto com pessoas que sabem o que estão fazendo, que têm sucesso realmente naquilo que fazem. E para a gente bater um papo sobre isso, em como você pode ter sucesso nessa área, atuando aí como corretor de imóveis, hoje eu tenho aqui comigo o Artêmio Pessoa, que ele é especialista em vendas de imóveis de alto padrão, ele atua aqui nos melhores bairros de São Paulo e ele lidera uma equipe de alto desempenho na área de vendas na Mitre Incorporadora e Construtora. Seja muito bem-vindo, Artêmio. Obrigado, Elaine. Sempre muito obrigado mesmo pelo convite. Então, muito legal, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Você estava falando um pouquinho da sua trajetória, né? Você já atua aí 14 anos, bastante tempo nessa área, então você já viu bastante coisa. O mercado mudou muito, né, nesse tempo. Conta um pouquinho, né, para as pessoas aqui que estão acompanhando, entender um pouquinho dessa sua jornada, né? E como você chegou onde você chegou hoje. Legal. Eu sou santista, né? Nasci e cresci em Santos. E quando mais novo, eu entrei na área de importação e exportação de carga, na área portuária lá em Santos. Atuei dos meus 14 anos, né, como office boy, 14, 16 anos até os meus 23 anos. Em 2008, 2009, passei por duas empresas da área de comércio exterior por conta da crise, né, aquela crise mundial, me obrigou a sair da área, que era uma área que eu gostava muito, porém era funcionário CLT. E aí, como eu tive algumas propostas de emprego no final de 2009, depois da falência da minha da segunda empresa, e não ser muito atrativa, eu decidi me ingressar na área de vendas. E aí, fui convidado a trabalhar em uma imobiliária na Baixada Santista. Fiquei pouco tempo, né? Eu tive um fato de um amigo meu estar no Rio de Janeiro, me convidou para o Rio de Janeiro. Ainda tive a oportunidade de, dentro de 4 dias, né, de atuação, conseguir fazer uma venda, né? Mas só que acabei migrando para o Rio de Janeiro porque tinha um apoio de um amigo meu, então acabei indo para lá. E aí trabalhei na região de Mangaratiba, que é o litoral sul do Rio, vendendo uns apartamentos de, de veraneio, digamos assim. Era um prédio que tinha a marina no condomínio e tudo mais, uma estrutura de marina. Então atuei naquela região. Fiquei um pouco na zona sul do Rio, depois eu fui para Macaé, uma outra região litorânea do Rio, né? Na zona norte, na região norte. E lá atuei mais um pouco, e aí em 2012 decidi junto com a minha família vir para São Paulo novamente. Aí sim na capital, desde 2012 até agora, tô aqui atuando na capital de São Paulo. Legal. E assim, o mercado é muito diferente? Você acha diferente muito o que você vendia antes, o que você começou a vender agora, a vender quando veio para São Paulo? Tem algumas particularidades, né? A questão quando você atua como veraneio, né?
um imóvel mais para lazer, né, para momentos de finais de semana do cliente de lazer. E passei por alguns altos e baixos, né? Crise de 2014, impeachment, essas coisas. A gente pegou alguns momentos diferenciados aí também aqui em São Paulo, mas eu interpreto que tem alguns pontos no qual você consegue, como que eu falo, comparar, né? Em vários momentos ali, então eu sempre gostei de trabalhar esse público um pouco mais high ticket, né? No qual que acho que o desempenho, né, do profissional acaba sendo muito semelhante em ambas as regiões. Vai ter um detalhe ou outro de perfil de público, de foco, mas eu acredito que o desempenho do profissional precisa ser o mesmo. Ah, entendi. E, assim, na sua visão, você falou que quando você começou, você foi para o Rio porque você tinha um amigo lá que já atuava, né? E como é que você vê a importância de você ter tido esse apoio quando você começou a atuar como corretor? Quando eu iniciei em Santos, eram pessoas que eu não conhecia, né? Pessoas que o corretor que entra na área de lançamento, que ele inicia, eu costumo dizer que eles mesmos falam que são jogados na selva, né, na profissão. Então, eles passam por algumas dificuldades porque de treinamento, que é um pouco mais raro de acontecer, pessoas que se preocupam com o que o corretor está fazendo para conseguir concretizar a venda e tudo mais. E, claro, eu passei por uma dificuldade, né? Porque filho novo, né? Precisando acertar algumas contas, então eu consegui concretizar uma venda. Embora eu sou muito competitivo, eu me cobro constantemente, então eu conseguia concretizar a venda num curto espaço de tempo, 4 dias. Mas eu sei que realmente nem todo mundo tem essa habilidade, nem todo mundo tem essa assertividade, né? Mas e hoje o corretor, se ele não está acompanhado de alguém que instrua ele, que passe, ele acaba desistindo no meio do caminho, porque é um caminho um pouco mais detalhado, né? No qual precisa ser passado e não é do dia para noite que ele vai conseguir concretizar a primeira venda. E se você tiver um suporte de alguém, não necessariamente precisa ser um amigo, mas seja um profissional, um líder, que te guie no caminho do resultado, né? Que é a venda, de conquistar, encantar o cliente, encontrar o cliente, porque o corretor de imóveis, principalmente de lançamento, ele é um corretor mais ativo. Ele não só precisa vender, mas como ele precisa encontrar, buscar esse cliente. Hoje a quantidade de prédios, a quantidade de corretores, de pessoas no mercado, né, a concorrência, né, ela é muito grande. Então, se o corretor ele não tiver a iniciativa de buscar esse cliente, né, e não tiver um direcionamento, ele realmente ele vai ter um pouco mais de dificuldade e tempo para conseguir concretizar um negócio e ser remunerado, né, porque é uma profissão 100% autônoma. Ele depende do giro, né? Para poder pagar as contas, né? Ele precisa do giro e no início, né, muitos interpretam como gasto, né, mas é que não deixa de ser um investimento, né, inicial de transporte, alimentação, vestimenta, né, até tá investindo esse valor e até conseguir a primeira remuneração, a primeira venda, então acaba tendo um tempinho aí para acontecer, dependendo do perfil. Ah, com certeza. Assim, você precisa. Cada profissão tem um segredo, né? Não é tão simples você falar assim, vou começar hoje a vender, tá? Mas não é tão simples, né? Se fosse simples, todo mundo faria, né? Você estava até falando de uma estatística, né? Que é uma estatística bem interessante, falando qual é o percentual de corretores que realmente conseguem ter sucesso. E é um número que não é tão alto quanto a gente gostaria, né? Hoje a maioria das empresas, né, o profissional corretor de imóveis, ele é um profissional autônomo, então o
custo para essa empresa, para a maioria das empresas, né, ligadas ao mercado imobiliário de lançamento, ele acaba sendo um pouco baixo comparado à quantidade de corretores. Então, um, quanto maior o número de corretores para essas empresas, mais interessante. E a gente enxerga, né, que realmente quem tem sucesso na área de vendas de corretor de lançamento, realmente 15, 20% apenas que consegue, né? Uma outra fatia consegue, digamos assim, empurrar com a barriga, né, pagar contas. E muitos deles demoram aí 6, 8 meses, 4 meses para fazer cada venda, né? Ou a primeira venda ou a próxima venda, entendeu? Então, são poucos que conseguem se destacar e realmente transformar a vida. Para fazer valer a pena. Porque afinal de contas o corretor ele não tem INSS, FGTS, não tem nenhuma remuneração, ajuda de custo nem nada, então é um risco, né, que você tem que correr e para fazer valer a pena você tem que ter um ganho alto, né, uma assertividade, uma constância de vendas. Então não são muitos que conseguem chegar nessa excelência, né, chegar nesse resultado constante. E na sua visão, o que que faz a diferença entre um corretor que consegue ter esse sucesso e os corretores que não conseguem, aqueles que acabam desistindo? A gente fala brincando, né, que a profissão do corretor ela é múltipla, né? O corretor ele é psicólogo, ele é engenheiro, ele é babá, ele é personal trainer, ele é diversas profissões. Então, assim, o sucesso é uma junção de várias qualidades, né? A persistência ela é muito importante, o conhecimento, ele faz todo sentido também a respeito do produto que ele está oferecendo, do produto que ele está trabalhando, a manutenção da carteira de clientes é uma coisa que eu bato muito, né, no qual as pessoas, os profissionais que já estão atuando já há um tempo, eles falam, quero lead qualificado, quero o contato do cliente comprador, mas a gente sabe que o imóvel é um produto de alto valor agregado, e esse comprador ele não vai comprar naquele primeiro momento. Então a manutenção da carteira de cliente ela faz muito sentido para esse corretor. O relacionamento também, né? O que esse corretor virar uma autoridade, né? Virar uma referência na hora de apresentar o produto para o cliente. Eu estou falando com você aqui, minutos antes eu estava passando para um cliente que ela perguntou assim, é interessante, você acha que você compraria esse produto? Eu falei, com certeza. E ela falou, mandou a proposta. Acredito que ao longo da minha carreira, né, ao longo do tempo que eu atuo, então a forma de como eu me expresso, a forma de como o corretor ele se posiciona, o cliente sente uma confiança de querer comprar, né, o que você está apresentando, ou talvez ir buscar alguma outra coisa fora. Entendeu? Então essa autoridade que eu acredito que é importante o corretor passar é muito importante e estar sempre buscando novos negócios, né? O relacionamento, a parte de networking também, o corretor de lançamento principalmente por conta da quantidade de empreendimentos, né? O mercado é muito aquecido, o mercado de lançamento imobiliário. E tem muitas construtoras, muitos empreendimentos sendo construídos ao longo da cidade. E junto a esses empreendimentos tem dezenas e centenas de corretores ao seu lado também, buscando a venda, buscando esse mesmo cliente. Então você o tempo todo não vai cair aquele balão apagado, né, na sua loja para você, entendeu? Tem mais de 50, 60 corretores no empreendimento que você atua. Então realmente você buscar esse balão antes dele chegar e cair na loja que você está atuando é muito importante. Então é uma junção de várias coisas, né, de várias qualidades, no qual o corretor ele precisa estar se reinventando, né, para buscar esse cliente, encantar esse cliente, criar uma referência para esse cliente e até o momento da negociação também, né, apresentar para o cliente, mostrar para o cliente e para quem está vendendo que precisa entrar no caminho. O corretor ele não vende, ele é intermediador entre vendedor, entre incorporadora vendedor e comprador. Então a gente tem que colocar as duas partes, mostrar que é um bom negócio para todos. Então por isso que eu digo que não é só uma qualidade, são várias,
no qual o corretor ele precisa desenvolver constantemente para que ele consiga ter sucesso na carreira e na profissão, que é uma, já tirar de passagem, é uma profissão fantástica, né? Uma profissão que realiza sonhos, transforma vidas, entendeu? Eu tô há 14 anos nessa área aí, não tenho vontade nenhuma de sair dela. Que legal. O que você está falando, assim, tudo que você falou tem muito a ver com o que um empreendedor faz no negócio dele, né? Então, o empreendedor, ele tem que exatamente isso, tem que ter carteira de clientes, ele tem que cultivar aquela carteira, porque não necessariamente aquela pessoa vai comprar naquele momento, ele precisa ser lembrado, então ele precisa manter o contato, nem que seja para dizer, e aí, feliz aniversário, como é que vai a mãe, o filho, o tio, manter ali no ambiente da pessoa, né? Porque em algum momento ela vai precisar e vai ser lembrado. Então, acho que é muito isso. O corretor, um corretor que tem sucesso, então, ele não é só corretor, ele é empreendedor da própria carreira dele, né? Exatamente. Eu costumo dizer que nós estamos na Mitre, né? Estamos numa empresa, uma grande empresa, incorporadora e construtora, mas cada profissional ele tem a sua loja, ele tem seu estabelecimento, né? Para desenvolver o trabalho e ter sucesso dentro do seu estabelecimento. Então, o que que ele faz com a sua loja, né? O que que ele faz com a sua empresa, né? A visibilidade que ele põe, né? Do seu profissional junto ao mercado, a visibilidade que ele põe no dia a dia, né? Que a carga de trabalho que ele atua, né? Eu costumo dizer que eu trabalho 30 horas por dia, 8 dias por semana. Porque é o tempo todo a gente pensando em vendas, bolando ideias, estudando estratégias, entendeu? Vou buscar meu filho na escola, interpreto como os pais das crianças ao lado, né, estão se comportando. Quando você está numa padaria, no estabelecimento, no supermercado, no restaurante. Então a gente está sempre desenvolvendo habilidades e preocupado com a nossa empresa, né? Que a nossa empresa, a nossa carreira como profissional, a nossa visibilidade. Então, realmente o corretor ele é um empreendedor, né? E eu digo que também por conta da forma que o corretor ele é aceito no mercado, né? Hoje, para você ser corretor, é um ensino médio e é um curso à distância. É um curso no qual, dentro de 6 meses, se você estiver preparado e conseguir passar nas provas, você pode pegar sua certificação de Cresce, né? Então, você é pouco preparado para esse mercado, para essa parte de vendas. Então, você, por isso, tem que juntar todas essas qualidades, todas essas habilidades e treinar elas com frequência para que você consiga atingir um bom resultado, né? Então eu vejo assim, isso que faz muita diferença, né? E como é que funciona, por exemplo, hoje você tem uma equipe, né? Você faz a seleção dessas pessoas que vão estar na sua equipe. Como é que funciona esse processo para você montar a sua equipe? A gente entende perfis, né, de pessoas, porque realmente turnover, né, passagem de pessoas nas equipes de vendas, principalmente na minha equipe também é muito grande, porque pessoas entram, mas talvez não estão dispostas, né, a se esforçar ao nível que um corretor de imóveis bem-sucedido ele precisa se esforçar. Eu digo, né, todo mundo quer chegar no topo, mas não quer pagar o preço. Cristiano Ronaldo, todo mundo queria ter a vida do Cristiano Ronaldo, né? Mas ninguém quer pagar o preço de treinos que ele faz. Cristiano Ronaldo porque é uma referência de profissional. Sim, e tudo mais. Com certeza. Então, o próprio Messi, né? A quantidade o tempo de horas que eles dedicam na profissão. Não, porque assim, aquela coisa, é o que você falou, o cara tá o tempo todo respirando a profissão. Porque exatamente. Ou ele tá jogando bola, ou ele tá se fortalecendo ali, fazendo musculação, ou ele tá fazendo treino, mentalidade, se desenvolvendo. Então, ele tá o tempo todo respirando aquilo, né? E você falou do corretor, mas acho que toda profissão é assim, todo trabalho é assim, toda empresa é assim. Na empresa, se o líder não está respirando a própria empresa o tempo todo e ele se desenvolvendo para fazer a empresa crescer, a empresa estagna também. Né? Então, é assim, as pessoas que não conseguem, as pessoas que estão na média e as pessoas que conseguem estar aqui em cima, só que tem um esforço para isso acontecer. Né? Não é simplesmente você querer, você tem que ter um esforço para que isso aconteça.
Exatamente, tem um preço a pagar, né? Para você chegar na alta performance, para você chegar na excelência. E muitas pessoas, porque você fala de corretagem, ganhas de 15, 20, 30, 100 mil reais, né, em uma venda, ou mensalmente, falando, todo mundo gostaria disso, né? Mas o preço que você tem que pagar para você encontrar esse cliente, para você conseguir essa venda o mais rápido possível, né, constante, né, numa constância, requer um pouco de trabalho, requer um pouco de esforço. E no primeiro momento, no momento de entrevista, de recrutamento e tudo mais, acaba passando, às vezes as pessoas, né, às vezes com vergonha ou por falta de alternativa, acabam se falando o que querem, né? Mas só que aí, quando vai passando o tempo, 15 dias, 20 dias, 2 meses, entendem que não é aquilo para ela, ou que realmente não tem fôlego para suportar, né, um pouco mais até a venda acontecer. Então, realmente tem um turnover, né, de pessoas muito grande, mas eu digo que Henry Ford já falava, né, as pessoas não fracassam, simplesmente elas desistem, né? Então eu uso muito o que o Henry Ford É fala. muito isso mesmo. Então, talvez não colocar a carga necessária. Hoje a gente interpreta que o período normal de venda de um corretor de imóveis seria de aproximadamente 40 dias. Henry Ford falava, né? As pessoas não fracassam, simplesmente elas desistem. Então eu interpreto que vai muito disso também, né? Da pessoa talvez não acreditar ou não enxergar, né, onde ela quer chegar. E hoje a gente analisa aí que o tempo médio aí da primeira venda do corretor é de 40 dias, né? 40 dias. Aproximadamente para o corretor que entra numa empresa, né, entra numa profissão e para fazer concretizar o primeiro negócio. E esses 40 dias ele vai depender muito da performance. Qual a carga horária que você está colocando, né? Diária de atuação, quantas vezes na semana você está colocando, se o momento que você, até porque o corretor de imóveis ele é autônomo, então ele não pode ser cobrado de uma forma, né, que comprometa uma, talvez um vínculo empregatício. Tanto o líder como a empresa, ela tem todo o cuidado para deixar muito claro que vai depender Do desempenho do desempenho individual, né? individual e da responsabilidade que cada um tem por si, né? Então, muitos corretores estão presentes de corpo, né, no empreendimento, no local de trabalho, mas não estão efetivamente trabalhando. Então, também tem esses detalhes no qual, se o corretor, às vezes ele não tem aquela chavinha que vira, opa, preciso procurar cliente, preciso desenvolver minha habilidade aí, preciso treinar e tudo mais, ele acaba passando o dia, passando o tempo, quando ele vai ver, poxa, não fiz nada, entendeu? Então, Nossa, isso você falou muito engraçado, porque quando eu saí da empresa que eu trabalhava, fiquei 18 anos trabalhando numa grande multinacional brasileira, e aí eu acabei resolvendo empreender por causa da minha filha, eu queria ter mais tempo com ela, eu ficava 12 horas fora, começou a me incomodar, eu queria ter mais tempo, e quando eu comecei foi muito isso, de, nossa, eu passava o dia sem fazer nada, e eu ficava, gente, você ficava meio sem saber o que fazer, porque você fica assim, sem rotina, né? Você saiu, ok, agora eu vou começar esse trabalho, mas e a minha rotina? Como é que tem que ser a minha rotina? Então levou um tempo para eu entender, criar minha rotina, o que, que eu tinha que fazer, dividir ali o tempo entre o atendimento, porque antes de eu abrir a agência eu estava trabalhando como coach, então dividindo entre atender e me divulgar, porque as duas coisas tinham que ter em equilíbrio, né? Porque tem que entrar os clientes para depois atender. E isso levou algum tempo. E acho que faz todo sentido, né? Ah, vou começar a trabalhar com corretor, tá? Mas que rotina que eu tenho que ter? é justamente isso que eu passo, né, pro meu time, até quando o corretor entra, eu digo que o corretor, ele é a sua fábrica. Então, ele tem a parte inicial da montagem,
ele tem o acabamento, tem a pintura, tem todos os detalhes. Então, diariamente, o corretor tem que pensar na prospecção de novos clientes, na manutenção da carteira, em tratar a proposta dos clientes que, né, mandaram proposta para aquele imóvel, em fazer o pós-vendas, entendeu? Em fazer o relacionamento com o cliente que já comprou. Entendeu? E eu passo constantemente esse tipo de rotina, né, para o meu time. Eu ensino eles a montar uma agenda, a montar um cronograma de trabalho, para que durante o dia deles, durante a carga de horário de trabalho deles, eles consigam atingir todas as pontas. E tem o treinamento, tem o estudo de mercado, tem a análise de concorrência, entendeu? Tem estudo de comportamento dos clientes. Então tem vários passos no dia que esse corretor tem para fazer, no qual eu passo, porque senão a gente fica na forma que você iniciou. Você era a sua empresa, você era a sua fábrica, desde o início, né, de colocar a roda no carro até fazer o carro ficar brilhando para entregar ele para o próximo cliente. Então, realmente, o corretor também não deixa de ser um empresário, é um empreendedor. É a vida de um perfeito empreendedor. isso. É essa chave que tem que mudar, né? Porque embora ele faz parte de um time, coisa e tal, para ele poder se destacar, ele ter as metas dele batidas, ele tem que se esforçar, né? Ele tem um trabalho. E aí o segredo é ele saber que trabalho ele tem que fazer. Porque também tem aquele perigo dele ficar se perdendo em certas atividades e deixar de fazer outras, né? Como você falou que você colocou 5, 6 atividades que todas elas são fundamentais, né? Ele tem que prospectar novos, ele tem que estar lidando ali com os contatos que ele já tem, mas que ainda não está no momento de comprar. Aí ele já tem que pegar aqueles que estão no momento de comprar e dar aqueles cutucãozinhos, e aí, né? Mas sem ser chato. E aquele que comprou também, manter ali no relacionamento, porque ele comprou, uma vez ele pode comprar outras vezes, ele pode indicar para outras pessoas, né? Manter esse relacionamento. E aí, como organizar isso no dia a dia? É difícil. Eu falo isso que quando eu comecei, a gente sabia o que tinha que fazer. Mas, nossa, o tempo passa que você não vê, e você se perde, você não sabe, nossa, eu não fiz, eu tinha que fazer isso, mas não fiz, não deu para fazer. Então, como é que você vê a importância disso? Como é que você percebe isso, eu digo, na sua equipe, né? O fato de você dar essa orientação, você consegue perceber uma diferença de performance? Os corretores, os corretores da minha equipe, eu direciono isso, esse tipo de cronograma, né, de atividades diárias no qual eles têm que participar. E inclusive a gente tem métricas, né, de resultados para entender se ele está fazendo tudo isso. Eu digo que é o meu monitoramento, né, monitoramento diário, semanal e mensal. Então, quantas prospecções você fez, quanto tempo de prospecção você fez, quanto tempo de manutenção de carteira você fez com os clientes antigos. Hoje, a manutenção de carteira, para você ter ideia, existem clientes que vão comprar, que me chamam, né, após 2 anos do primeiro contato, né, para fazer a primeira compra. E também tem clientes que pouco tempo depois de ter comprado um imóvel com a gente, né, comigo, com a minha equipe, ele nos retorna para fazer uma compra de um outro. Às vezes ele não retorna, mas o corretor, né, já está treinado, na medida do bom senso, entendendo o que pode atender a necessidade do cliente ou não, o interesse dele ou não, de ofertar um novo empreendimento, um novo produto. E uma particularidade, eu, Artemio, gosto de trabalhar o público de médio, alto e alto padrão, justamente por conta disso, porque é um público que ele vai estar sempre, né, buscando uma oportunidade de investimento, sempre quando passa uma novidade no mercado imobiliário, para ele mudar, ele não tem aquele apego, né, não tem aquela necessidade de passar os longos 20, 30 anos pagando seu imóvel, então passa 5, 6 anos que ele já está naquela moradia, ele pode retornar a comprar um novo projeto, ou aí um novo empreendimento por conta da família ter crescido, ou novidades, né, no mercado imobiliário estarem acontecendo. Então, essa manutenção ela é muito importante. Eu digo que o relacionamento ele é mais importante do que a vida, do que a venda em si. Entendeu? Então, o relacionamento na área de vendas, principalmente na corretagem, ela é muito importante, isso.
ela é muito importante. Ah, faz todo sentido, né? O relacionamento. Porque as pessoas compram daquelas que elas conhecem, né? Geralmente tem muito a ver. É claro que você consegue criar esse vínculo com pessoas novas, mas depende muito de como você lida com esse vínculo também, né? De estar presente, de estar ali. Porque o tempo, né, para uma pessoa comprar um imóvel varia bastante, né? Tem aquela pessoa que chegou e já está decidida, e tem aquela que, como você falou, vai te chamar depois de 2 anos para realmente, olha, agora eu vou comprar alguma coisa. É, o imóvel, ele já é um produto de alto valor agregado, né? Ele tem um prazo médio aí, né? Um tempo médio de compra de 6 meses, aproximadamente. Pode ser que aquele cliente ele chegue para você e compre naquele primeiro momento, no primeiro dia, na primeira semana, acontece, tá? Mas bem provável que esse cliente já está há um tempo já buscando. Ele deve ter comprado no primeiro momento porque ele confiou no vendedor, né? Confiou no corretor que fez o atendimento, ou que dentro de tudo que ele já estava buscando, aquele imóvel é a melhor alternativa. Mas e se o cliente é o primeiro atendimento dele? Se o cliente que você está comprando é o primeiro produto que ele está analisando. E realmente esse relacionamento do corretor com o cliente, né, ao longo do tempo até ele tomar a decisão, e mesmo depois que ele toma a decisão e ele fecha o negócio, ele é importantíssimo. Por isso que faz parte da rotina do corretor, da agenda dele, é a manutenção da carteira de todo cliente que ele está falando, justamente por conta disso. Porque tem cliente que leva 6 meses, tem cliente que leva 4 meses, tem cliente que leva 2 anos, tem cliente que leva 5 anos, entendeu? Acontece muito disso. Então, a manutenção da carteira é muito mais importante, eu tenho certeza absoluta, do que até o próprio lead qualificado, que é o que muitas campanhas, né, de marketing, sou apaixonado pelo pessoal do marketing digital, não estou falando mal de ninguém, mas de entregar só aquele lead que vai fazer aquela compra imediata, aquela fruta madura. Mas você preservar, cuidar da fruta de verde até o momento de ser colhida também é muito importante. Então, Você diria assim, por exemplo, nesse contexto, né, que muitas vezes o corretor ele precisa encontrar produto para o cliente, não necessariamente cliente para o produto? aí vai de foco. Eu atuo numa construtora, sou exclusivo, né, da Mitre Realty, né? Eu vendo apenas os produtos da Mitre. É claro que a gente precisa entender a necessidade do cliente, não pode se empurrar uma venda a qualquer custo, né? Até porque o cliente não vai comprar, o cliente de alto padrão ele é muito bem esclarecido, ele não vai cair na sua pressão de venda, diferente de um produto mais em conta, no qual ele compra pela emoção ali. É um cliente mais analítico, né, digamos assim. Mas a busca pelo cliente ideal do seu empreendimento, né, estudar a sua persona, faz muito o seu avatar, digamos assim, né, encontrar esse seu avatar faz um pouco mais de sentido. Talvez o teu produto tem 120 metros, o empreendimento concorrente ele tem 130, 150, mas o seu tem uma planta mais assertiva, tem uma infraestrutura de lazer dentro do condomínio mais interessante para a vida da família desse cliente. Então não tem a necessidade de ser um apartamento um pouco maior, mesmo que às vezes seja o mesmo preço ou mais barato do que isso. Claro, e aí você pode pontuar o que seu empreendimento tem de valor agregado naquele momento. Mas encontrar o público-alvo do seu empreendimento também faz muito sentido, entendeu? Do que ficar procurando outros empreendimentos. Uma coisa que a gente enxerga muito no mercado imobiliário de lançamento, né, é que a primeira objeção do cliente, alguns corretores que não estão muito preparados, saem buscando outras concorrentes, outras empresas, para outras construtoras, outros produtos no bairro, para tentar atender a necessidade daquele cliente. Mas muitas das vezes o cliente ainda não encontrou, não pontuou, né, o que realmente ele quer. E Às aí o vezes aí o corretor cliente mesmo não sabe, não né? sabe exatamente. E aí o corretor conseguir identificar isso, não é só uma resposta. Porque hoje com vendas é muito engraçado que você fala.
Vamos fechar negócio? E o cliente fala, não, não gostei porque não tem churrasqueira na varanda. Aí você vai lá e procura um apartamento que tenha churrasqueira na varanda. Mas talvez não seja só isso. Talvez a distribuição dos dormitórios, a posição dos quartos, não atender a necessidade dele. Então, procurar, não na primeira resposta, na primeira objeção, entender, né? E sim entender o que o cliente está buscando, o que ele, né, realmente tá fazendo falta para ele, para que ele não consiga ser impactado pelo produto que você está trabalhando. Faz sentido. Você falou, não tem churrasqueira, tá? Mas quantas vezes, por exemplo, ele faz churrasco? Sei lá, ele faz a cada 2 meses um churrasco. Ok, não tem uma churrasqueira que ele possa, por exemplo, alugar no condomínio? Então, às vezes é isso, ele quer uma churrasqueira, mas às vezes ele nem usa tanto assim e tem outras coisas que vão ser mais relevantes para ele. Então, talvez o tempo de entender realmente as necessidades e às vezes aprender a fazer perguntas, né? Porque o próprio cliente às vezes ele não tem clareza, ele foi lá, ele achou legal, mas não tem churrasqueira, todo mundo tem e tal, mas você usa churrasqueira? Eu tenho e nem uso. E o que você realmente precisa? Eu preciso de mais espaço. Então, às vezes, eu preciso mais de espaço. Eu quero um bosque. Então o que realmente ele vai valorizar, né? O que chamou a atenção dele? Então, isso que é interessante, porque a gente vai sempre encontrar objeções, né? Sempre vai ter objeção. Só que quando você entende o motivo, né? Por que ele foi procurar esse imóvel? O que chamou a atenção dele? Então, pode ser que a churrasqueira seja relevante quando ele, olha esse bosque aqui para você fazer suas caminhadas, né, no meio de São Paulo, enfim. E isso pode ser mais importante do que ter a tal da churrasqueira. Exatamente. E como defesa do ser humano, né, encontrar um detalhe mais prático para ele dar uma objeção e ele tentar sair daquele cerco, né, do vendedor, do corretor querendo vender, querendo colocar uma dívida para ele, até porque é um produto caro, né, um produto de alto valor agregado, como eu falei. E o que que acontece? Faz sentido também para o corretor fazer perguntas, né? Eu costumo dizer que nós temos 2 olhos e 2 bocas e 2 ouvidos e apenas uma boca, justamente para observar, né, e ouvir mais esse cliente, né? Usar a boca apenas para fazer perguntas, para poder entender o que que faz sentido na vida daquele cliente, o que faz sentido naquela família, entendeu? E depois do que o cliente mostrar, né, o que está precisando, o que está procurando, aí sim conseguir apresentar o produto. Então, uma das partes que eu bato muito no treinamento com a minha equipe, que eu pontuo muito com eles, é saber fazer perguntas assertivas, né? Fazer perguntas mais claras para que o cliente consiga se abrir de uma forma mais agradável. Então, saiu daquele paradigma que o vendedor, aquele falastrão, aquele que está o tempo todo espontâneo, isso aí tem sangue na veia. Não é isso. Venda hoje é muita técnica, é muita habilidade, é um desenvolvimento que você tem que fazer constante aí para você conseguir chegar na excelência e conseguir impactar, né, um comprador, né? Impactar um cliente, na verdade. Muito legal. E, assim, tudo que você está falando, né, faz todo sentido a questão do relacionamento, né? A gente vê que relacionamento é fundamental em todas as áreas, e ainda mais para o corretor, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Você também fazendo parte do BNI, como é que você vê essa importância de aprender, no caso, aprender sobre networking estruturado com o BNI, como é que isso impactou na sua carreira? O Beni, ele despertou, né, como que eu posso dizer? O Beni, ele despertou um conhecimento, né, muito, e uma filosofia que estava ainda escondida dentro de mim, né, adormecida, e de uma certa forma ele trouxe à tona que o relacionamento, você querer ajudar a pessoa, você não querer simplesmente, você não querer caçar uma venda, né? Você não querer caçar um cliente e você realmente querer se relacionar, você querer realmente criar um laço, um vínculo de confiança, né? Você cliente, você como vendedor,
Então, o BNI, ele despertou muito isso em mim, né? Toda a filosofia que o BNI, ele passa para nós, ele me deixou de uma forma muito confortável para que como que eu posso dizer? Que eu aperfeiçoasse ainda mais, né, essa parte de vendas, que é uma coisa que era meio que instintivo e hoje ele virou destaque na parte de relacionamento no meu dia a dia de trabalho. Não só querer tomar essa pessoa, tomar essa venda, e sim mostrar uma solução e entender se essa pessoa está precisando disso nesse momento. Isso é muito legal. É muito legal falar sobre isso, porque realmente é o que a gente vê, os negócios hoje eles estão muito caminhando para isso. Por mais que, como você falou de lead, né? Você faz o trabalho de marketing digital, gera lead e tal, mesmo assim você tem essa coisa do relacionamento, né? Então, às vezes você tem um lead ali que chegou, mas não é o momento de comprar ainda dele. Então, você precisa se relacionar com ele. Porque se você não se relacionar, o concorrente está a um clique de distância. Né? Que assim como ele fez uma pesquisa, apareceu lá ali, página do seu empreendimento, apareceu outras páginas também, com quem ele pode estar conversando, inclusive, ao mesmo tempo que conversa com você. Né? E aí é aquilo, como é que você mantém essa pessoa engajada até o momento em que é o momento dela comprar, dela tomar a decisão, né? Naquela coisa, tô só olhando, né? Sair do tô só olhando para realmente dar um próximo passo, né? E aquilo ganha meio que o que entrou em contato por último, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Todo esse relacionamento, essa manutenção, essa gatilho de conseguir despertar a atenção do cliente, de conseguir trazer o cliente para dentro de você, ele é uma técnica muito que demanda muito trabalho para você conseguir atingir, né, alcançar ela, entendeu? E também a própria estrutura de marketing também, de treinamento de vendas e tudo mais, ela te diz que você tem que tentar contato com esse potencial cliente também pelo menos umas 8 vezes até você realmente, digamos assim, descartar, né, desistir desse cliente. Então, às vezes, não é o momento da pessoa falar com você, as pessoas estão no dia a dia dela também trabalhando, resolvendo assuntos pessoais, dirigindo, fazendo alguma situação, né, particular que não tem aquele momento de conversar com você naquele momento. Então, é importante o corretor ele ter esse tato, ele ter esse bom senso de interpretar. Eu já tive situações de ligar para clientes que estavam entrando em cirurgia ou estavam em velório de algum parente, entendeu? Tempos depois, esse cliente, a gente acabou conseguindo concretizar negócio, mas a delicadeza, né, e o bom senso de conseguir entender essa necessidade de cliente é bem importante. Tive momentos também de estar apresentando a situação de um negócio para um casal e dentro de 2, 3 semanas esse casal se separar e depois e aí, foi por água abaixo, né? Eu não vou mais vender aquele apartamento de 3 dormitórios porque o cliente se separou. E acontecer depois, no futuro, desse cliente, né, comprar um apartamento, ou esta cliente comprar um apartamento de 2 dormitórios, porque gostou do relacionamento que você teve com ele, entendeu? Gostou do atendimento que foi dado, e você também não esqueceu ele, não simplesmente descartou este cliente. Então é tudo bem relativo. Tem que saber lidar, né? Que assim, aí vem o ex e a ex, né? E aí você tá falando com os dois. E como é que lida com isso, né? Você tem que saber falar mal de um, saber falar mal do outro. Exatamente, exatamente. E também é uma coisa que trouxe muito, muito, muito à tona também, principalmente o corretor, que ele lida com a área pessoal, né, dos clientes, a LGPD, né? Então a LGPD ela veio reforçando, né, ensinando algumas pessoas a se comportar, no qual a informação de um não pode ser passada para outro e tudo mais. Então, é muito importante esse assunto também, porque a gente fala de dados sigilosos de clientes, né? Renda, patrimônio, entendeu? É,
estrutura de família, quantos filhos tem, idade de filhos, né? O cliente de alto padrão está muito preocupado na questão da segurança também. Então, toda essa manobra, né? Essa malícia de você conseguir lidar com certas informações dos clientes e tudo mais, e até quando você pega clientes, né, separados, às vezes até clientes próximos, mesmo casados, só que comunhões, né, separação total de bens, assim, no qual às vezes a esposa tá comprando e não quer que o marido saiba, ou vice-versa, entendeu? Então é bem complexo esse tipo de atendimento, mas é bem gostoso também. É uma habilidade que quando você consegue adquirir, quando você consegue controlar aí, desenvolver, ela fica muito legal no seu dia a dia. Bom, então a gente, assim, já caminhando aqui para o fechamento, né? A gente conversou bastante principalmente de relacionamento, o quanto é importante. E aí você falou da importância do Beni para você. Eu vou pedir para você agora fazer o seu pitch, né? O seu pitch não precisa ser em 30 segundos, mas fazer o seu pitch aí, resumindo um pouco do seu trabalho. E eu acho que é importante para as pessoas entenderem. E também, né? Gostei desse moço, né? Como é que eu quero falar com esse moço? Aí na sequência você pode falar como as pessoas te encontram. Legal. Aí fala para aquela câmera. Legal. É uma profissão fantástica, né? Eu entrei em 2010, fazem 14 anos completos que eu estou nessa profissão e ela realmente transforma vidas. É uma profissão maravilhosa no qual você parece clichê, né? Mas você realmente realiza sonhos, porque desde criança, né, quando a professora fala na escolinha, faz um desenho, você faz aquele triângulo, depois você faz uma casinha. Então é uma realização de sonho para uma família, para uma pessoa, às vezes até mesmo um investidor, por mais que ele tenha alto padrão, ele trabalha muito, né, e vender esse imóvel para ele deixar o patrimônio dele de uma forma segura e dando rentabilidade, dando valorização. É muito importante, então não deixa de ser sonhos e no qual você realiza sonhos e você consegue ser bem remunerado também, né, e você realiza os seus sonhos. Eu vim de uma região muito simples, né, na Baixada Santista. Eu cresci, a maior parte do meu tempo da minha vida foi em periferia, e hoje conquistar o que eu conquistei, viajar para onde eu viajei, viver da forma que eu vivo, né, ter os filhos bem estudados em escolas importantes, isso é muito importante. Então ela transforma vidas, né? Ela transforma você como pessoa, porque para você vender para pessoas, para você atender bem pessoas, ela você precisa ser uma pessoa que cresce, né, que evolui constantemente, entendeu? Então, eu digo que você que quer realmente realizar sonho, você que quer realmente transformar a vida, né, e que sua vida seja transformada, pode me procurar, né? Eu tô à disposição, vocês têm meu contato, né? Então, se você quiser transformar sua carreira, se você quiser transformar a vida de pessoas e que você tenha sua vida transformada também, pode me procurar no Instagram, Artemio, né? Estou contratando novos corretores, estou formando novos corretores, mesmo aqueles que não têm histórico com vendas, aqueles que não têm ainda a certificação do Cresce. A gente tem todo um passo a passo para que o profissional ele se qualifique, seja registrado no nosso órgão, né, o regulamentador, e faça parte da minha equipe, que eu tenho certeza que todos vocês têm potencial, basta querer e ter força de vontade. E orientação também, né? Também ajuda bastante. Sem sombra de dúvidas, nós temos um programa, nós temos um modelo de treinamento, temos o passo a passo para que o corretor ele consiga ser bem orientado até o sucesso não da sua primeira venda, mas de muitas e muitas vendas e muitos grandes negócios. Amém. A gente vai deixar aqui o contato, né, o seu Instagram. Se você quiser deixar o telefone também, a gente deixa aqui na descrição. Tá certo. E aí, quer dizer, quem quiser, entre em contato com você para saber mais, né? E quem sabe fazer parte da sua equipe, e tendo orientação, que eu acho que realmente é o que é mais importante. Porque eu vejo muitas pessoas começarem e se desanimam, né? Porque não sabe o que tem que fazer, não sabe para quem perguntar, né? Olha, o que eu faço aqui, né? Eu estou fazendo isso, não está dando certo, tem alguma alternativa? Posso fazer de outro jeito? Então, ter para quem perguntar acho que faz muita diferença.
Exatamente. Eu acredito que eu valorizo muito a questão do conhecimento e da informação, né? Hoje, mais valioso do que uma ajuda financeira é realmente o compartilhamento de informação, de conhecimento, um norte, né, para o corretor, para o profissional conseguir ter sucesso, conseguir chegar no resultado final. Realmente essa orientação ela é muito valorizada dentro do nosso time, dentro da minha equipe. E de certa forma é uma orientação que é de graça, porque tem gente que cobra muito caro aí por mentorias, né? Nessa área. Não foi barato os treinamentos que eu já passei até hoje ao longo da minha vida. Já passei por várias mentorias, vários cursos, vários treinamentos que custaram caro, né? E no qual hoje ainda, né? Ainda está sendo de graça. Ainda, Ainda está por sendo de enquanto, graça. né? Aguardem novidades. Aguardem novidades. Exatamente. Muito legal. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma conversa muito legal. É muito importante trazer esse esclarecimento, porque é uma profissão assim que a gente vê quem realmente se dedica tem resultado, só que assim não é simplesmente fazendo o que todo mundo faz, né? Você tem que fazer um pouco a mais ali para você conseguir ter esses resultados extraordinários. Então, eu agradeço muito por ter aceito e por ter vindo esclarecer um pouco isso, porque realmente é uma informação que precisa ser passada para as pessoas. Eu que agradeço o convite, Elaine. Foi muito valioso esse momento aqui. Espero que vocês tenham gostado. É meu primeiro. Espero que vocês tenham gostado e vamos em frente aí, porque temos muito a alcançar aí. Com certeza. Maravilha. Tá certo. Obrigado, hein? Imagina. E você que acompanha a gente aqui até agora, espero que você tenha gostado, né? Como sempre, muita informação relevante. Então, se você está pensando aí a entrar nessa área, ou talvez você já atue nessa área há algum tempo e não esteja muito feliz, não esteja tendo tanto resultado, com certeza você ter ajuda faz a diferença, tá? Então, segue ele lá nas redes sociais, a gente vai deixar aqui, tá? Os contatos dele, deixar o Instagram. E com certeza ele vai poder te ajudar, muita experiência, muito trabalho, então ele ficou um pouquinho tímido, né, primeira vez que ele veio ser entrevistado, mas assim, aqui ele é tímido, tá, mas lá fora ele é um leão, então não se enganem com esse rapaz aqui não, que é essa carinha de bonzinho e tal, mas lá fora ele é um dos mais reconhecidos ali na construtora que ele trabalha, com os resultados que ele tem, então vale a pena você seguir ele, tá ok? E aproveita e segue a gente também, porque a gente também tem essas conversas aqui todas as semanas, conversas de alto nível, trazendo muita informação, muito insight e ajudando as pessoas aí da forma que a gente pode, que é trazendo conhecimento. Então é isso, eu vou ficando por aqui e espero você no próximo. Até lá!